Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 882. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 29 minutos da terça-feira, 1º de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue bastante tarifado, professor Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos falando sobre França, ou a Nova Itália, né? A Nova Itália da Europa é a França, esse país que não encontra estabilidade, esse país que tem uma crise política atrás da outra, que tenta derrubar os sucessivos governos. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 882, né? Mais um bate-papo aí cheio de assunto para a gente tratar, com esse mundo absolutamente ensandecido que nós temos por aí. Deixo as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, seja você que está nos acompanhando no YouTube por meio dessa live e também a você que nos acompanha pelo podcast. Daniel, eu queria começar exatamente com mais uma crise política na França. Como você disse, virou normalidade, né? A França simplesmente não consegue estabelecer qualquer tipo de normalidade política, né? Um primeiro-ministro que basicamente governe ali com um pouco mais de continuidade. Só para a gente lembrar, a França tem um sistema diferente do brasileiro, aliás, é um sistema bastante peculiar, pelo fato de que tem o presidente, né, que a gente sempre ouve falar, o Macron, fala do Macron para cá, Macron para lá, mas na prática você tem um primeiro-ministro que é quem toca o governo no cotidiano. A gente viu no ano passado, Daniel, a dificuldade que foi ter um primeiro-ministro que permanecesse durante um pouco mais de tempo. A gente teve, por exemplo, o Barnier, que durou pouquíssimo tempo, ele permaneceu apenas 3 meses no poder. O Macron demorou um tempão até conseguir viabilizar quem seria o novo primeiro-ministro e finalmente indicou o Bayrou, né, o François Bayrou, que é o atual primeiro-ministro. Ele está no poder há alguns meses e ele enfrentou hoje, Daniel, a inacreditável 8ª tentativa de destituí-lo desde que ele se tornou primeiro-ministro em dezembro do ano passado, né? Falei que foi esse ano, mas na verdade foi no finalzinho do ano passado, ele se tornou primeiro-ministro. Então, Daniel, ele está no poder aí, vai completar ainda 8 meses e ele já passou por 8 tentativas de destituição. Hoje, Daniel, mais uma vez, a tentativa de destituição fracassou. O parlamento francês, né, quando a gente fala sobre a Assembleia Nacional, tem 577 cadeiras, então você precisa de metade para conseguir a destituição, então você precisa de 289 votos para poder destituí-lo, e ele recebeu apenas 189, ou seja, ficou relativamente distante. Agora, Daniel, você imagina o que é você ser primeiro-ministro e ter que estar o tempo todo tentando negociar aqui, acolá, puxar para um lado, puxar para o outro, para tentar ver se você se mantém no poder. O que está salvando o Bayrou e por que ele não caiu até agora? A gente tem uma bancada muito grande que é a do Reagrupamento Nacional, né, o Rassemblement National, que é a maior bancada de todos, não tem maioria, mas é a maior bancada de todos, que está na direita, né, um partido da extrema-direita do espectro político francês. E você tem os vários partidos da esquerda. E, naturalmente, Daniel, sempre que a esquerda pede a derrubada, a direita não embarca. E quando a direita pede a derrubada, a esquerda não embarca. Então, basicamente, o François Bayrou, ele não consegue governar, porque basicamente ele está sendo pressionado por todos os lados, assim como ele também não é derrubado, porque nenhum dos lados consegue maioria suficiente para derrubá-lo do cargo. Agora, o que está levando a tanta turbulência na política francesa? É a aprovação do orçamento de 2026. O governo precisa cortar, Daniel, 40 bilhões de euros nos gastos, o que é um esforço hercúleo, e ele não consegue um compromisso com nenhum dos lados. Basicamente, ele tentou negociar ao longo dos últimos meses com o Partido Socialista. O Partido Socialista já disse que entende os cortes, mas quer dizer onde que os cortes vão acontecer. O François Bayrou diz, olha, os cortes que o Partido Socialista está disposto a fazer, eu não estou disposto. O Partido Socialista diz, olha, o Bayrou está querendo tirar gastos públicos, basicamente de programas sociais, né, de
ajuda para os trabalhadores e tal, que aí é o Partido Socialista que não aceita. Então, nesse momento agora, houve a demanda pela derrubada dele por parte dos partidos de esquerda e o Rassemblement National, o partido da extrema-direita, não aceitou. Então, a gente teve, Daniel, a principal liderança do Rassemblement National nesse momento, que é o Jordan Bardella. Ele, naturalmente, a Marine Le Pen é uma figura muito importante, mas o Jordan Bardella é uma figura que está tentando se viabilizar para eventualmente se candidatar à presidência nas próximas eleições, que vão acontecer em 2027, mas aparentemente há um cálculo político por parte dessa extrema-direita francesa de não derrubar o Bayrou agora. Querem esperar ele sangrar um pouco mais nessa discussão do orçamento e, eventualmente, até tentar forçar o Emmanuel Macron a convocar uma nova eleição. Você se lembra, Daniel, que a discussão no ano passado foi que o Macron ele dissolveu o parlamento e, portanto, foram realizadas novas eleições com um grande avanço da extrema-direita. Ele só pode fazer isso uma vez por ano, ou seja, tinha que esperar 12 meses para poder convocar uma nova eleição. 12 meses, Daniel, completa daqui a uma semana, dia 8 de julho. Ou seja, a partir da semana que vem, o Macron já poderia, num caso de necessidade, convocar uma nova eleição. Qual é a expectativa do Rassemblement National? Conseguir um avanço ainda maior no número de cadeiras, controlar ainda mais o parlamento e chegar muito forte para as eleições de 2027. Então, aparentemente, o Rassemblement National quer deixar o Bayrou sangrar mais, se desgastar mais, tentar forçar o Macron a convocar uma nova eleição parlamentar, tá? Para que você tenha uma maioria mais confortável e fazer um primeiro-ministro antes das eleições presidenciais, né, que vão acontecer no ano de 2027. Então, é um cenário, Daniel, que você começou o episódio falando isso, né? A França está com carinha daquela Itália que a gente conhece, né? A Itália que a gente está acostumado a ver. Instabilidade política o tempo todo, você não consegue manter uma certa continuidade no governo. Isso se tornou, portanto, o cenário francês. E, Daniel, não vejo como isso ser modificado, mesmo com uma nova eleição presidencial, quando ela acontecer em 2027. Vamos ver qual é o cenário francês, mas a França, de fato, com esse desafio de cortar 40 bilhões de euros nos gastos públicos, vai ter muito trabalho para manter o mínimo de estabilidade, Daniel. Tanguy, o Senado dos Estados Unidos aprovou a BBB, a Big Beautiful Bill, né? E o interessante é que essa aprovação foi por 51-50. Ou seja, o presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, teve que utilizar o seu voto de Minerva. Afinal, nós só temos 100 senadores nos Estados Unidos, são 2 para cada um dos 50 estados. A votação ficou 50-50 e o J.D. Vance acabou tendo ali o voto de desempate. Isso acabou acontecendo porque senadores republicanos votaram contra. Alguns senadores republicanos votaram contra. Os republicanos têm maioria no Senado, mas existe ali um resquício, Tanguy. Veja você, do antigo Partido Republicano, que considera que o desequilíbrio fiscal é algo perigoso, que considera que o aumento do endividamento é algo que deve ser evitado. É importante registrar que essa lei ela estende os cortes tributários, os cortes de impostos de 2017 do próprio Trump e introduz novos cortes, deduções para gorjetas, horas extras e juros de financiamento de veículos. Também, a lei inclui cortes muito expressivos em programas sociais como o Medicaid e também o auxílio alimentação. E aumenta as despesas em defesa, incluindo ali também a proteção da fronteira. O interessante é que o próprio órgão, o Budget Office do Congresso dos Estados Unidos, prevê que haverá um aumento no déficit americano de algo em torno de 3,3 trilhões de dólares ao longo da próxima década, embora existam até outras estimativas não feitas pelo Congresso dos Estados Unidos, mas por órgãos independentes que chegam a falar de um aumento no déficit em 5 trilhões de dólares. De qualquer forma, o pacote ele volta agora para a Câmara dos Deputados, afinal você teve ali modificações no projeto no Senado e acaba apertando aí um pouco o prazo que o Trump havia estabelecido de sancionar essa lei no dia 4 de julho.
eu fico muito surpreso por uma lei como essa avançar com alguma facilidade nos Estados Unidos, embora tenha sido 51-50, embora tenha tido dificuldades também na Câmara, embora volte agora para a Câmara, mas ela está avançando relativamente rápido. Um programa que tem ali claramente uma agenda particular do Trump, quer dizer, existe ali uma extensão de benefícios para grupos de interesse que envolvem o Trump. Você tem ali também um ataque muito significativo sobre alguns programas sociais que são super importantes para a população mais vulnerável nos Estados Unidos, mas não importa. O que importa é que você precisa levar essa lei adiante, mesmo que isso signifique ampliar ainda mais o endividamento do governo dos Estados Unidos e criar aí um ambiente de crescimento da dívida pública que é bastante perigoso. Daniel Souza, eu queria trazer um cenário sobre o qual a gente falou muito naturalmente desde o ano de 2022, né, envolvendo a invasão russa na Ucrânia. E você se lembra, Daniel, que lá em 2014 a Rússia tomou a Crimeia, né, então a Crimeia está 100% dominada pela Rússia, foi anexada, né, segundo a Rússia, naturalmente grande parte dos outros países não reconhece a anexação, mas o anúncio foi esse, né, de que a Rússia anexou a península da Crimeia. E no momento daquela invasão, lá no início, em fevereiro de 2022, duas regiões eram regiões que foram mais valorizadas pela Rússia, que foram Luhansk e Donetsk, que ficam no leste da Ucrânia. A Rússia também invadiu outras regiões, né, que foram Zaporizhia e Kherson. E desde então, a Rússia vem dizendo que, olha, tanto Donetsk quanto Luhansk foram anexados pela Rússia também, só que a Rússia não dominava integralmente essas duas regiões. Hoje, no entanto, a Rússia afirmou que uma dessas regiões mudou. Segundo a Rússia, a partir do dia de hoje, o exército russo controla 100% da região de Luhansk. Tá? Donetsk ainda não. Donetsk, a Rússia, segundo a própria Rússia, né, ela controla cerca de 60% da região, mas, segundo a Rússia, a partir de hoje, Luhansk estaria 100% sob domínio russo. Quando a gente fala sobre as outras regiões, Daniel, Donetsk, como eu disse, a Rússia controla cerca de 60%, e quando a gente fala sobre Zaporizhia e Kherson, a Rússia controla cerca de 75% de cada uma dessas regiões. A Rússia tem dificuldade de avançar tanto em Zaporizhia quanto em Kherson por conta de alguns obstáculos naturais, Daniel. Você tem ali o rio Dnieper, né, que é o rio de Dnipro, né, como eu te falo em português, que traz naturalmente uma dificuldade de avanço e tudo, mas para a Rússia é muito simbólico o fato de ter fechado a região de Luhansk. Então, a Rússia ela exige, né, como um dos pontos ali para começar a negociar, que haja o reconhecimento dos avanços que a Rússia já conseguiu fazer. Então, isso aqui é algo que a Rússia, a gente já falou sobre isso aqui inúmeras vezes, né? A Rússia sempre coloca que, olha, eu posso negociar, mas eu preciso que primeiro haja o reconhecimento de que a Rússia ela é dona de 5 regiões que eram da Ucrânia, segundo ela, naturalmente. Então, a Crimeia, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Agora, portanto, a Rússia ela domina integralmente a segunda dessas regiões. A Crimeia 100% e agora Luhansk 100%. A Ucrânia, Daniel, ela tenta fazer uma negociação que é o contrário. O que a Ucrânia diz é, primeiro um cessar-fogo e depois a gente discute como é que vão ser os territórios, quem é que vai ficar com o quê, se a Rússia vai recuar, como é que vai ser. O que a Rússia diz é negativo, eu vou continuar avançando até que haja o reconhecimento. Agora, Daniel, de novo, né? Assim, qual é a perspectiva de você ter algum encontro de posições da Rússia e da Ucrânia? Nesse momento parece zero, né? O Trump, a gente vem falando sobre isso aqui nos últimos dias, o Trump tá doido para arrumar um prêmio Nobel da Paz. Eu lembro que no iniciozinho do governo dele, ele ficava falando o tempo todo sobre Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia, Rússia e Ucrânia. O próprio Trump já entendeu, Daniel, que essa é uma discussão para anos. Você vai demorar muito tempo para resolver isso, tanto é que ele voltou suas atenções muito mais para o Oriente Médio, né, para tentar ali ser o cara que vai fazer de fato a diferença. Na Ucrânia, portanto, Daniel, a gente teve um avanço muito importante da Rússia do ponto de vista simbólico. A Rússia também, Daniel, ela começou a se expandir para outras áreas em que até agora ela não tinha uma presença muito importante. Então, a região de Kharkiv, que fica logo ali ao norte de Luhansk e Donetsk, né, um pouquinho mais ali para o nordeste da Ucrânia. A região de Sumy, que a Rússia também não tinha grandes pretensões de avançar,
Só que quando a Ucrânia tomou aquela região de Kursk, foi exatamente a partir de Sumy. Então a Rússia passou a ter um certo objetivo de avançar também na região de Sumy, fica um pouco mais para o norte da Ucrânia, para gerar ali um certo afastamento das tropas ucranianas diante do seu território, e também outra região mais para o centro da Ucrânia, que é a região de aqui é complicado de falar, Dnipropetrovsk, que fica mais para o centro, que é uma região que é rica em recursos estratégicos, né? Então, a Rússia, Daniel, de fato, ela está tentando mostrar que ela é capaz de dominar porções maiores do território ucraniano e agora, portanto, fecha, que para ela é fundamental, fecha a região de Luhansk, Daniel. Daqui a pouco nós falávamos sobre a aprovação da BBB, né, a Big Beautiful Bill, e quem ficou uma fera com essa aprovação no Senado foi Elon Musk. Elon Musk voltou à carga e trouxe ali ataques pesados ao pacote fiscal e à ampliação de gastos no governo Trump. Disse também que essa lei destruirá milhões de empregos nos Estados Unidos, acusou a lei de favorecer indústrias do passado às custas dos setores do futuro e prometeu punir nas primárias os congressistas que estão votando a favor. Eu queria apenas registrar que o que ele chama de indústrias do futuro ou setores do futuro são aqueles que ele é dono, né? Basicamente o setor digital e principalmente o setor de carros elétricos, porque afinal essa Beautiful Bill acaba eliminando ali uma série de incentivos para carros elétricos, o que prejudica frontalmente os negócios do Elon Musk. Ele disse, inclusive, que se o pacote for aprovado em definitivo, uma vez que voltou para a Câmara dos Deputados, ele vai criar o America Party. Ele vai criar um novo partido, ele vai quebrar esse sistema bipartidário caracterizado por partidos gordos, por partidos que são porcos, gordos, e ele vai criar um partido que será novo e que será completamente diferente. Donald Trump não se fez de rogado, foi lá para Truth Social, a sua rede social, e disse que vai revisar os contratos federais com a SpaceX e também com os créditos que são oferecidos à Tesla. E ainda disse mais, se ele fizer isso, o senhor Elon Musk vai ter que voltar para a África do Sul. Elon Musk também não ficou nem um pouco intimidado e disse, corte tudo agora, ameaçando Donald Trump, como quem diz, seja homem, cumpra suas palavras e faça esses cortes que você está dizendo que vai fazer. As ações da Tesla caíram fortemente diante dessa troca de farpas, dessa troca de tiros aqui entre o Elon Musk e o Donald Trump, e teve mais um elemento absolutamente saboroso, que foi o presidente Donald Trump dizendo que o DOGE vai investigar os subsídios federais das empresas do Elon Musk. Então, o DOGE, vai lá investigar o Elon Musk. Esses subsídios aí, quem sabe a gente não arruma umas coisas para cortar adicionais, porque ele está reclamando muito. Então, agora teremos o DOGE, né, investigando as empresas do Elon Musk, ou seja, o próprio Elon Musk. Não é maravilhoso? Tem que dar volta. Cara, e parece duas crianças, né? Parece o Trump querendo usar o brinquedinho que ele tinha dado pro Elon Musk para investigar o próprio Elon Musk. Cara, sinceramente, tá falando sobre sei lá, cara, são crianças de 8 anos, cara, disputando ali quem é que vai usar o brinquedo. Agora a Terra plana capota, né? É maravilhoso isso, porque era só o que faltava, agora o DOGE vai ser utilizado para investigar as empresas do Musk. Ô, Daniel Souza, quem vai aparecer no nosso episódio aqui mais uma vez, cara, depois de algum tempo sumido, vai ser Kim Jong-un. Kim Jong-un, Daniel, fez um evento de gala nesse último final de semana agora, na capital norte-coreana, Pyongyang, para celebrar o 1 ano daquele o Tratado de Defesa Mútua entre a Coreia do Norte e a Rússia. Né? Então a gente falou sobre isso bastante no ano passado, o Putin e o Kim Jong-un se encontraram, assinaram ali o Tratado de Defesa Mútua e tal, né? Isso aconteceu exatamente em junho de 2024 e, portanto, teve uma grande cerimônia para celebrar esse 1 ano do acordo. O que mais chamou atenção nesse acordo, nessa celebração, no entanto, Daniel, foi, em primeiro lugar,
o tom absolutamente dramático da coisa, né, meio melodramático, com a chegada de caixões, né, que foram cobertos com a bandeira norte-coreana e um vídeo de Kim Jong-un ajoelhado, aparentemente chorando, né, em cima do caixão. Nada é dito sobre esses caixões, nada é falado, que caixões são esses, por que ele estava ali chorando e tal, mas imagina-se, claro, né, uma vez que você estava celebrando exatamente 1 ano do acordo com a Rússia, que sejam caixões de soldados norte-coreanos que foram lutar junto com o exército russo, né, que foram lá para a Rússia. A Coreia do Sul, isso aqui a gente falou várias vezes, né? A inteligência sul-coreana disse que cerca de 14 mil soldados norte-coreanos foram enviados para as tropas russas, para lutar com as tropas russas. Cerca de 600 aproximadamente teriam morrido, esse número não é certo, mas segundo as estimativas da inteligência sul-coreana, cerca de 600 deles teriam sido mortos. A Ucrânia também já falou várias vezes que encontrou soldados norte-coreanos, que prendeu, inclusive, alguns soldados norte-coreanos com vida, né, e que, portanto, pôde, inclusive, interrogá-los. E o que a Coreia do Norte diz agora, Daniel, é que enviou 5 mil soldados que não teriam ido para combate, mas que teriam ido para ajudar na reconstrução da região de Kursk, aquela região que, falei agora há pouquinho, né, que a Ucrânia tomou dentro do território russo e que, portanto, esses soldados teriam ido exatamente para ajudar nessa reconstrução. O que é interessante, Daniel, é que é a primeira vez que há pelo menos uma sugestão oficial de que, de fato, soldados norte-coreanos teriam ido para a Rússia para lutar contra o exército ucraniano. Até agora isso tinha sido negado. O que a Coreia do Norte sempre disse é que soldados norte-coreanos poderiam ir para fazer treinamento na Rússia, o que é diferente de lutar, tá? A Coreia do Sul é que está dizendo há muito tempo, olha, não é só treinamento, essa galera recebeu treinamento no leste da Rússia, mas já foi deslocada para a região ocidental da Rússia para lutar na Ucrânia, e agora, Daniel, com essa cerimônia e tal, tomaram cuidado de não falar que esses soldados morreram em nome do exército russo, mas de qualquer maneira, a cerimônia, né, Daniel, caixões, bandeira, né, o Kim Jong-un ali emocionado e tudo, aparentemente é uma confirmação tácita de que, de fato, soldados norte-coreanos lutaram em nome da Rússia, Daniel. Tanguy, em entrevista à Fox News, nessa terça-feira, dia 1º de julho, o Bessent, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, afirmou que o país está muito próximo de um acordo comercial com a Índia. Aliás, segundo o Financial Times, a estimativa é que um acordo preliminar seja finalizado ainda essa semana. E também ficou muito claro que os Estados Unidos estão tratando a Índia de forma diferente. Existe ali uma preocupação, existe uma deferência em relação à Índia, que é classificada como um aliado muito estratégico. E, consequentemente, você precisa ali de um acordo comercial com os indianos. A Índia entra um pouco na lógica do friendshoring, ou seja, é um país que é mais aliado dos Estados Unidos do que a China. Aliás, tem acontecido uma movimentação interessante de deslocamento de investimentos americanos da China para a Índia, em função de você considerar ali que a Índia é um país que, faz parte da Commonwealth, tem ali um relacionamento histórico com os Estados Unidos e tem muito menos possibilidade de se tornar hostil aos Estados Unidos. E mais, claro, a gente está falando de um dos 3 principais países ou 3 principais economias do planeta em 2050. A maior parte das projeções apontam que em 2050 nós teremos 3 grandes economias no planeta, que serão os Estados Unidos, Índia e China. E se os Estados Unidos querem se contrapor à China, a Índia é um aliado absolutamente incontornável. Até porque a Índia e a China não têm exatamente as melhores relações do mundo, são vizinhos ali que têm as suas rusgas, e os Estados Unidos consideram, nesse sentido, a Índia um aliado absolutamente estratégico e existe aí essa preocupação de ter uma celeridade para que um acordo comercial com a Índia seja celebrado rapidamente. Ô, Daniel Souza, tá cedo para pedir aquela geleiazinha que tá na porta da geladeira pedindo para ser aberta? Não, podemos ir para ela, Tanguy. Por favor, Daniel Souza. Na geleia da Shakira de hoje, a gente volta a Elon Musk.
porque tivemos aqui um elemento delicioso. Aliás, já tivemos uma sucessão de geleias aqui nesse entreveiro entre o Trump e o Musk, mas tem mais uma que a gente deixou para o final, que é a seguinte. O Trump foi questionado se deportaria o Elon Musk. Afinal, o Elon Musk é um imigrante. E o Trump respondeu o seguinte, abre aspas, não sei, acho que vamos ter que dar uma olhada nisso. Fecha aspas. Ou seja, o Trump considerou deportar o Elon Musk, porque afinal ele é um imigrante, e imigrantes têm que ser deportados. Só tem um detalhe, o Elon Musk é cidadão americano desde 2002. Consequentemente, ele não pode ser deportado. Mas não importa. Não importa, porque o público não precisa saber disso. E Donald Trump pode deportar qualquer um. Pode deportar quem tem green card. Pode deportar quem é naturalizado. Pode deportar quem nasceu nos Estados Unidos. Pode deportar quem ele quiser, porque ele é Donald Trump e ele faz e ele acontece. Trump não. Tanguy é seu nome, né? Tanguy sou eu. O Trump é o super poderoso, né? Eu sou apenas o host aqui de um podcast. Então tá aí, Daniel Souza. Então é melhor Elon Musk então se ligar que ele pode ser mandado de volta para a África do Sul, é isso? Mesmo sendo cidadão americano. Okay, e você sabe que o Trump disse aí que a África do Sul está passando aí por umas situações. Ele, inclusive, explicou lá para o presidente da África do Sul. Genocídio e tal. Explicou lá para o presidente sul-africano sobre o genocídio lá no Salão Oval. Passou um videozinho para ele e tal. Simpatia. É um presidente, Daniel, acima de tudo, preocupado com a educação, né? Ele queria ilustrar o presidente da África do Sul sobre a África do Sul. Pô, quem seria mais interessado nisso, né, Daniel Souza? O próprio presidente da África do Sul saber o que está acontecendo no seu país. O Musk na África do Sul nesse momento? Já pensou? O genocídio rolando solto. Veja você. Imagina. É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um prazer ter vocês aqui. E se vocês quiserem mais Petit Jornal, acessa lá petcursos.com.br para vocês darem uma olhada no catálogo de aulas que a gente tem lá na nossa plataforma. Petit Cursos é um projeto paralelo ao Petit Jornal. É um projeto no qual a gente desenvolve aulas desde o ano de 2020. Tem muita aula por lá sobre temas que certamente vão te interessar. Você acessar o site petcursos.com.br, você vai conseguir ver lá todos os temas que já foram abordados. Dá uma olhada lá, que tenho certeza que 2, 3, 4, 5, talvez mais, te interessem muito. O preço é super acessível, é a nossa contribuição exatamente para o debate público. Acessa lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica também o agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá, inclusive, para ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem também o e-mail do Petit Jornal para parcerias, palestras, quem quiser conversar conosco. O e-mail também está no descritivo desse episódio. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.